Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves, eu sou professora e pedagoga. Se liga na educação, porque nós temos surpresas por aí. Hoje vou falar com você sobre o gênero textual conto. Antes de iniciarmos a nossa fala sobre esse importante gênero textual, quero trazer para você algumas dicas que o ajudarão na compreensão e no desenvolvimento da aula, para que você preste bastante atenção em tudo que nós estamos falando aqui. Faça seus registros no caderno, consulte os sites sugeridos e realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula. Não deixe para depois, para que você não esqueça o seu compromisso com os seus estudos. Então, gênero textual conto. Você já ouviu falar sobre esse gênero textual? Você conhece algum conto? Certamente você lembra as nossas histórias, as histórias que nós ouvimos enquanto criança, enquanto adolescente, na escola, contada por nossos pais, pelos responsáveis, pelos nossos amigos. Então, tudo isso está guardado na nossa memória. Então, o conto nada mais é do que uma história. Só que ele tem alguns elementos que fazem parte, que nós vamos conhecer ao longo do desenvolvimento da nossa aula. Vamos lá? E você, sabe qual o objetivo do conto? O objetivo do conto é narrar, contar uma história. Na sua memória, lá, se você for buscar lá atrás, você vai lembrar de alguma história que alguém contou para você ou que você contou para alguém. Então, você narrou, você contou para alguém, você relatou. Então, esse é o objetivo do conto, é narrar essa história, seja ela fictícia ou com elementos reais. Continuando a nossa aula, vamos saber o que é a definição do conto, o conceito, o que é o conto, a sua estrutura com os seus elementos formativos desse conto, quem faz parte, e dentro da análise linguística, nós vamos trabalhar com o discurso. O que é esse discurso? É a linguagem usual que se trabalha no conto, nesse gênero textual. Por ele fazer parte da modalidade narrativa, da tipologia narrativa, assim chamada na língua portuguesa, ele tem alguns elementos bastante específicos que vamos conhecer de agora em diante na nossa aula. Primeiro, vamos descobrir o que é conto. Conto é uma narrativa que cria um universo de seres de fantasia ou acontecimentos. O conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e um enredo. O que são esses seres? O que são essas fantasias? E o que são esses fatos, esses acontecimentos? Então, como eu disse para você, os fatos eles podem ser reais ou irreais. Então, os contos, nós temos alguns exemplos de conto, contos de fadas, contos fantásticos, nós temos contos de humor. Então, nós temos variados tipos de conto ou gêneros dentro dessa tipologia narrativa. Mas cada um vai ter a sua especificidade. O nosso conto hoje é sobre um outro tipo, que é o conto de tradição oral. Nós vamos conversar um pouquinho e nós temos um exemplo de um conto que eu trouxe para discutirmos na nossa aula, que é da tradição oral. O que é esse conto de tradição oral? É um conto onde as pessoas vão contando umas para as outras e vão tendo várias versões. Inclusive, esse exemplo que eu trouxe para a nossa aula, ele tem várias versões. E eu trouxe a versão de um grande escritor brasileiro, que é o Câmara Cascudo. E ele vem tratando desse assunto e vem
tratando de elementos, de seres que fazem parte. O que são esses seres? Você já ouviu que lá na história da Branca de Neve tem os anões. Na história da Chapeuzinho Vermelho tem o lobo. Então, esses contos são recheados de elementos fantásticos, de seres que conversam. Então, nós vamos conhecer um pouquinho desse conto em que tem alguns seres que nós vamos falar. Além disso, tem narrador, tem as personagens, tem o ponto de vista do narrador e tem o enredo. O que são esses elementos? Vamos descobrir? Dentro da estrutura do conto, como algum texto que a gente vai escrever ou a gente vai ler, né, alguma leitura que a gente vai fazer, nós encontramos a introdução, o desenvolvimento, o clímax, conclusão ou desfecho. Na introdução, eu vou falar, o narrador, né, vai falar sobre como que acontece, onde que vai acontecer aquela história, o ambiente, né, formado ali que o autor pensou, o tempo, seja ele no passado ou no presente, e temos o desenvolvimento, onde essa história ela vai ter o diálogo, o conflito gerado dessa história, do acontecimento. Um exemplo de desenvolvimento é quando a Chapeuzinho Vermelho sai para levar o doce para sua avó, e ela encontra com o lobo e eles conversam. Isso vai se desenvolvendo até chegar a quê? Até ela chegar na casa da avó e encontrar o lobo mau. E aí, o que ocorre? Nós temos o clímax. Logo em seguida do desenvolvimento, nós temos o clímax. O que é isso? É o auge, é o acontecimento principal daquela história. Então, nós temos elementos muito importantes nas nossas histórias, especialmente nessa que vamos contar agora, que é do conto, que nós estamos falando, né, desse gênero. E tem o desfecho, a conclusão. O que é essa conclusão? Essa conclusão é quando o autor, ele finaliza a sua história, que o desfecho, ele vai trazer para você como que vai encerrar a vida daquelas personagens presentes na história. Por exemplo, se é um final cômico, se é um final trágico. Então, qual que é o fim, né? O encerramento da participação daquelas personagens. Dentro do conto, o conto tem uma coisa, um ponto importante e especial que é somente dele. Ele é uma narrativa curta e por ele ter essa especificidade, ser de uma história mais curta, ele tem poucos personagens. Então, o desfecho dessas personagens vai se dar aqui, na conclusão, no desfecho, chamado de conclusão ou desfecho. Nós temos também os elementos do conto. Quais são esses elementos? Primeiro, nós temos o enredo. O enredo é a sequência da narração, da narrativa, dos acontecimentos. Então, é quando o autor ele vem falando sobre o desfecho desses acontecimentos, as ações sequenciais. Temos o espaço. Aqui, que dá esse espaço, é um espaço limítrofe, especialmente no conto, por ele ser uma narrativa curta. Então, o espaço também, ele é bem curto. Esse espaço, ele é considerado o espaço de tempo onde que vai acontecer a história, onde ocorre o ambiente físico. Exemplo, em uma rua ou em uma praça, onde que vai acontecer o diálogo entre as personagens. Temos o tempo. O tempo, ele é dividido
em dois tempos. O tempo cronológico, que é o tempo de relógio, é o tempo marcado, físico, natural, que ocorre com as personagens. O tempo da fala, né, do acontecimento, se aquela história se passou no século XIX, no século XX, ou se está passando agora, a caracterização, né? Então, tudo isso vai ser considerado de acordo com o contexto onde foi criado aquela história. O tempo psicológico é o tempo das emoções, dos sentimentos, do desenvolvimento da trama das personagens, como que elas vão se sentir, como que elas manifestam aquelas emoções sentidas naquele momento, daquela fala ou daquele acontecimento, da ação ali, do fato. Temos também o foco narrativo. Esse foco narrativo, ele tem que é o foco, o olhar do narrador. E ele tem três tipos. Temos o narrador onisciente, que é o narrador que conhece toda a trama, todas as personagens da história, mas ele não participa dessa trama. Temos o narrador personagem, que ele vai participar, ele conhece toda a ação, toda a história e ele participa, e esse narrador vai sempre falar em primeira pessoa, eu, né? Então ele vai sempre se referir a ele mesmo, quando ele estiver conversando ou contando aquela história. Temos também o narrador observador, que é aquele narrador que sabe de como ocorre a situação, mas ele não participa dela. Então ele não é personagem, ele não faz parte. E esse tipo de narrador, ele vem falando na terceira pessoa. Quais são as terceiras, quais são os elementos que fazem parte da terceira pessoa? Ele, você, o, a, lo, lá, lhe. E no plural, eles, vocês, os, as, los, las, lhes. Então, esse personagem, esse narrador, ele vai sempre se referir à terceira pessoa, contando o fato na terceira pessoa. Temos as personagens. As personagens, elas são conhecidas como personagem principal ou personagens secundárias. Dentro das personagens principais, temos o protagonista e o antagonista, conhecido normalmente como a mocinha ou o mocinho e a vilã ou o vilão. E temos as personagens secundárias. Como o conto é uma narrativa curta, então são poucos os personagens, então ele é mais direto, mais objetivo no seu desenvolvimento e na participação das personagens. Temos também os diálogos, que é o que vamos conversar um pouquinho dentro de análise linguística. Esses diálogos têm nomes específicos dentro da língua portuguesa, chamado de discurso direto e discurso indireto. Temos também o epílogo. O que é o epílogo? O epílogo, ele também é conhecido como clímax. É quando a situação, o conflito se desenrola com esse diálogo que é sempre mantido entre as personagens. Então, é onde a história ela ocorre em um ponto que ele é fundamental naquela história. Você olha bem essa imagem. O que será que trará, né? Qual que será o título do nosso conto? Você já tem ideia? Observou bem o que essa imagem representa? É de um animal. Vamos descobrir o nome desse conto? O sapo com medo d'água. Mas sapo com medo d'água? Eu nunca tinha ouvido falar que sapo tinha medo d'água.
Você sabe qual que é o ambiente em que o sapo vive? Vamos descobrir? Eu trouxe essa historinha para contar, compartilhar com você. O sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma vez o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras? Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não me atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Me bote no fogo, na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e tishbum, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito. Eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é sapo com medo d'água. Luiz da Câmara Cascudo. Então, como eu disse no início, esse conto é de tradição oral e tem várias versões que você pode, se tiver curiosidade de conhecer outros com o mesmo título, você pode procurar para você conhecer as demais versões que existem. Continuando a nossa aula, o que esse conto nos diz? Ele vem falando da esperteza do sapo, que o sapo passou a perna nos meninos, ele enganou. E a atitude, tanto do sapo quanto dos meninos, foi correta? O que você acha disso? Reflita sobre. A ação de matar um animal é correta? Eu acho que não. Eu vou dar a minha opinião. Acredito que o respeito às outras pessoas e aos animais é fundamental. Então, a gente não deve maltratar os animais. Continuando a nossa aula, você sabe o significado das palavras abaixo? Judiaram e fartaram. Você já ouviu essas palavrinhas em algum local? Vamos descobrir? Eu trouxe a frase aqui para a gente discutir um pouquinho. Os meninos judiaram dele muito tempo. Judiaram significa maltratar, escarnecer. Lembra que eu falei? Eu dei a minha opinião. Então, os meninos judiaram, maltrataram o sapo. Então, não é certo maltratar os animais e nem as pessoas, né? E fartaram. Fartaram significa saciar. Então, quando os meninos cansaram, saciaram de brincar com o sapo, eles resolveram matar o sapo. E é certo? Penso que não. Mas essa é minha opinião. E qual que é a sua? Dentro da análise linguística, nós vamos falar sobre discurso direto e indireto. São discursos utilizados no gênero narrativo para introduzir as falas e os pensamentos das personagens, se seu uso varia de acordo com a intenção do narrador. O que é o discurso direto? É quando a fala é direta das personagens, seguida da pontuação adequada. Aqui tem o exemplo, vamos jogar o sapo nos espinhos. Então, o discurso direto é quando o narrador, ele fala diretamente, permite que as personagens elas se manifestam. O discurso indireto é quando o narrador, ele vai falar o que a personagem precisaria dizer. Foram, pegaram o sapo por uma perna e tishbum,
rebolaram lá no meio. Agora, para você praticar, você precisa, eu vou te convidar a dar um final para a história do sapo com medo d'água. Agradeço a sua participação, fica ligado e até a próxima aula.